Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. Mas eu gosto da palavra moda porque na estatística moda é o evento que mais acontece. Então tem a ver com a produção larga escala, usar as mesmas roupas, o que a gente usa. Mas quando a gente fala de alta costura, o que lança os impulsos de moda, são coisas extremamente exclusivas que poucos têm acesso. E depois os outros vão copiando um elemento e outro, e aí começa a se democratizar, digamos assim, todo mundo está usando. Então, que se lançam as grandes marcas Prada, Gucci, depois de uns anos está todo mundo usando. E com o capitalismo isso se intensifica, né? No sentido de que até posso ser um fake news, o Watts pode checar depois. O Watts é mas o estagiário sênior. O Papai Noel era azul, não era? Não foi a Coca que mudou para vermelho? Exatamente. Essa ideia de que foi a Coca que mudou o Papai Noel para vermelho não é verdade. O que a Coca fez foi se apropriar de maneira estratégica, do ponto de vista das suas propagandas, do Papai Noel. Da figura, né? Mas, de fato, a indumentária não necessariamente era vermelha no Papai Noel. Tá? Isso tem uma variação nesse tema mesmo. Pode mandar uma pedrada aqui? Pode pedrada, Manel. A gente toma a decisão racionalmente ou pela emoção? Ou uma combinação? É uma belíssima pergunta. E a minha resposta mais sincera mesmo é que tomar uma decisão racionalmente significa, em quase todos os casos, tomar uma decisão emocionalmente. E eu vou dizer por quê. Não é por nenhuma filosofia barata de botequim. Não, assim, não que filosofias de botequim sejam baratas. Às vezes elas custam um fígado, tá? Pelo menos uma cirrosezinha básica, elas às vezes saem caro. Mas não é isso, não. É o seguinte. Quando a gente vai decidir alguma coisa que tem relevo pra gente, a gente, em geral, navega um universo de projeções de cenários possíveis. Ou seja, a gente coloca a nossa mente a serviço da construção imaginária do vir a ser. Poderia ser desse jeito, poderia ser desse jeito, poderia ser desse terceiro jeito. Aí a gente constrói esses cenários possíveis usando elementos mentais que a gente, enfim, usa como numa sintaxe, tá? A gente organiza as coisas. Então pensa, poxa, será que eu aceito essa oferta de emprego? Será que eu continuo procurando? Será que eu desencano e abro uma empresa? Tá? Eu penso sobre esses cenários, tá? Do ponto de vista extensivo, ou seja, eu imagino no tempo como isso pode ser e concentro isso dentro de um espaço mental. Eu penso um tempo nesse, depois eu penso um pouco nisso, um pouco nisso. Não é pensando nos 3 cenários que eu determino qual que é o cenário que me traz maior sensação de que ali está o caminho bom. Ou, em outras palavras, utilidade esperada. Não é assim. É a partir daquilo que eu sinto em relação aos 3 cenários. Ou seja, no final das contas, o que importa na decisão racional é eu construir os cenários, eu ter uma lógica de pensamento, uma sistemática, para no final poder dizer com clareza, eu prefiro A do que B e C, porque A isso, bababá e bababá. Se eu não consigo dizer eu prefiro A, eu olhei os 3 e eu continuo indiferente, não adiantou nada eu fazer a construção. Em outras palavras, a emoção, não como uma emoção incidental, que entra no processo, como assim, tipo, de repente eu estou nervoso aqui, aí entra essa emoção. Não é isso. Mas a capacidade de preferir envolve um componente afetivo, que é, em outras palavras, a capacidade de sentir uma inclinação em sentido a alguma coisa, que é um gostar. Um julgar, né? De certa forma, assim. É um julgar, exatamente. E isso era sabido já no século XIX. Acontece que, conforme o estudo da própria racionalidade foi se tornando mais relevante, essa lógica foi sendo esquecida. Então, aí toda a questão, por exemplo, de como é que eu construo os processos lógicos até uma tomada de decisão, foi se tornando tão importante como tema, como reflexão na vida das pessoas e até hoje nas empresas, que a questão de, no final das contas, o que eu quero, para onde minha volição, minha intenção aponta, foi se tornando menos importante. Mas se eu não sei o que eu quero, que adianta eu construir racionalmente, construir de qualquer jeito? Então, isso inclusive explica porque tem gente, a gente conversa com a pessoa e a gente vê que não é só que ela não tem tanta racionalidade, às vezes ela não é tão inteligente do ponto de vista de processo mesmo. Então, os processos são todos meio... Caóticos, né? Caóticos. Mas essa pessoa parece que ela sabe o que ela quer. E a gente fala, cara,
e dar certo para essa pessoa. Porque essa clareza de onde você quer chegar é uma coisa que às vezes conta muito mais do que essa capacidade de construção que vai usando o que a gente chama de processos hipotético-dedutivos. Que quer dizer o quê? Eu crio uma hipótese, deduzo o que precisa para chegar lá nesse ponto. Aí eu implemento isso, ou seja, faço isso acontecer. Aí eu crio uma outra e assim eu vou construindo a vida. Tá, eu posso construir um monte de coisa. Mas no final das contas, quando eu olho para esse caminho inteiro, eu falo, mas que raios de caminho? O que adiantou? Que é um exemplo bem claro para você que está em casa, é esse negócio de querer ganhar dinheiro acima de qualquer coisa. Mas tá bom, ganha dinheiro quanto você quiser, só que saiba que o chavão é verdade, e em geral o chavão é verdade, caixão não tem bolso. Então, você pode ficar nessa construção para simplesmente chegar num determinado momento e falar, eu abdiquei de parte relevante do meu tempo para ser feliz, querendo uma coisa que, não me trazia felicidade quando eu tinha ela, nos poucos momentos que eu podia, porque eu estava sempre buscando essa outra coisa. E 2, teve um custo da oportunidade, ou seja, me fez abdicar de algo que gerou infelicidade. No final das contas, o que adiantou? Mais inteligente do ponto de vista adaptativo é a pessoa que não pensou nada disso, não teve estratégia nenhuma, falou, eu sei lá, vou ser feliz e pronto.